Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos série de Fourier. Eu começo com a história do assunto. O Fourier foi filho de um alfaiate, mas aos 8 anos ele já estava órfão. A criança abandonada foi cuidada pela igreja, que lhe deu bons estudos. O Fourier gostava dos assuntos religiosos e também de matemática. Durante muitos anos ele ficou indeciso, vir o padre ou vir o professor de matemática. Acabou optando por lecionar. Eu preciso falar sobre a Revolução Francesa agora. 3 fases. Na primeira fase da Revolução Francesa, havia uma monarquia constitucional. Depois uma república, aquela fase do terror, em que muitas pessoas morreram guilhotinadas. E no final, um diretório. 5 diretores controlavam o país. Durante a fase da República, o Fourier foi preso várias vezes. Durante a fase do diretório, a França estava com a economia muito ruim. Então, o que é que eles pensaram? Bom, a nossa economia está sofrendo, aqui está a França, vamos atacar o nosso maior rival econômico para melhorar a nossa economia. O maior rival econômico da França, a Inglaterra. Os diretores foram lá e chamaram Napoleão. Isso em 1797. Disseram, Napoleão, ataque a Inglaterra. Napoleão parou e pensou assim, não, a Inglaterra é um adversário difícil demais. O objetivo era enfraquecer a economia da Inglaterra. O que é que o Napoleão pensou? Olha, faz mais sentido atacar a Índia, que era um importantíssimo aliado econômico da Inglaterra. A trajetória dos navios entre a Índia e a Inglaterra era algo assim, Então é por aqui que circulava muito da riqueza inglesa. Nesse trajeto fica o Egito aqui numa posição muito estratégica. O que é que o Napoleão disse? Eu vou atacar o Egito. Atacando o Egito, você prejudica todo esse comércio Índia-Inglaterra. Sendo ruim para a Inglaterra, acaba sendo bom para a França. E em 1798, foi isso que o Napoleão fez. Ele foi lá e atacou o Egito. Fazia parte desse grupo de soldados um pequeno grupo de cientistas também. Napoleão levou intelectuais lá para o Egito. Quem era um intelectual que foi com o Napoleão lá no ataque do Egito? O Fourier. Fourier foi responsável pela parte arqueológica. Então, por exemplo, aqueles saques dos materiais arqueológicos do Egito para a França possuem diretamente ali o dedo do Fourier. Quando você vai lá no Louvre e vê toda aquela parte do Egito, o Fourier teve participação direta nesse assunto aí. Em 1799, o Napoleão voltou do Egito para a França, derrubou o diretório, acabou a Revolução Francesa e começou o consulado. Eram 3 cônsules, mas na prática apenas o Napoleão era importante. Em 1801, a Inglaterra conseguiu retomar o controle do Egito e o Fourier voltou para a França. Logo depois desse período, o Napoleão deu um cargo de prefeito para o Fourier. Então aqui nós temos um professor de matemática que foi prefeito numa cidade da França, porque ele conversava com o Napoleão. Em 1807, o Fourier publicou o seu primeiro trabalho sobre estudo em calor. Ele se interessou em estudar como é que se propaga o calor em uma chapa de metal.
Mas o trabalho mais importante nessa área é o de 1822. Em 1822, Fourier publicou um importantíssimo trabalho sobre calor. Eu fui lá, peguei o material e o que me interessa é o que está aqui. Isso aqui é o que se chama uma série de Fourier. Então, o contexto histórico em que aparece a matéria desta aula é uma ferramenta utilizada para estudar o calor em uma chapa de metal. O estudo completo disso é o que se faz numa EDP, que eu explico em outra playlist, lá nas aulas de equações diferenciais parciais. Então, o que nós veremos é uma ferramenta cuja primeira aplicação é ver como é que se propaga o calor aqui em uma chapa de metal. Então, agora eu vou começar a fazer as contas, vamos ver de fato o que é uma série de Fourier, mas antes disso, se você gostou aí do contexto histórico, já deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal, isso é muito importante para ajudar o projeto a crescer. Tá, entendemos qual é a moral da história e a série de Fourier é este objeto aqui. O que você vai ganhar é uma função periódica e tem mais alguns pequenos detalhes técnicos. Esses detalhes técnicos eu explico em outra aula. Mas por enquanto pense assim, ó, é uma função periódica e bem comportada, que é a f. O que você vai fazer é escrever a f como uma soma de cossenos e de senos. Isso é uma série de Fourier. Você ganha uma função com algumas características. A principal é de que ela é periódica e tem que escrever ela assim. Então, basicamente, são muitas contas, porque você tem que calcular o A0, que é dado por esta integral, tem que calcular o AN, que é dado por esta integral, tem que calcular o BN, que é dado por esta integral, e aqui dentro ó, aparece o ômega n. O ômega n é o ômega 0 vezes n, em que o ômega 0 é isso aqui. Quando as pessoas olham isso a primeira vez, ficam um pouco assustadas. Eu já dei essa aula para milhares de pessoas e sempre olham assim, nossa, mas é tudo isso? Sim, é tudo isso, mas com o tempo você vai achar bem tranquilo de fazer. Então, essencialmente agora o que eu vou fazer são muitas contas. Eu tenho que fazer aqui, ó, 3 integrais para substituir ali, encontrar a f escrita como uma soma de senos e cossenos e acabou. Então, vou para o exemplo, que é o seguinte. Eu vou descrever uma função f. Ela vale 1 entre menos 1 e 1. Entre menos 1 e 1, a minha função vale 1. Entre menos π e menos 1, ela vale 0. Entre menos π e menos 1, ela vale 0. Aqui eu errei. Aqui é 1. Entre 1 e π, ela também vale 0. Aqui está a minha função f. Aqui do lado está escrito assim, ó, f de t igual a f de t mais 2π. Isso é para dizer que ela tem período dois π. Então eu vou pegar, deixa eu destacar aqui, ó, aqui está o período, ó, esse comprimento 2π. Agora eu vou repetir para os lados. Olha aqui, ó, aquele mesmo desenho vermelho, eu coloquei agora aqui do lado, eu coloquei aqui do lado, e a função vai sempre para lá, sempre para cá. Aí está uma função periódica que eu poderei calcular a sua série de Fourier. O que eu vou encontrar é uma expressão, depois de muitas contas, que vai ser isso aqui, ó,
uma soma de senos e cossenos que vai descrever esse gráfico aqui. Tem detalhes, mas esses detalhes nas próximas aulas. Por enquanto, a ideia é geral. Então, tem que fazer contas. A primeira conta é a conta do A0. O A0. Tá, com o tempo você vai saber na ponta da língua essas expressões. Quem é o período? O período é 2πs. Então, deixa eu fazer uns riscos aqui. Como o período é 2πs, aqui eu preciso da metade do período. Então, vai ser π. Então, vai ser 1 sobre π. Aqui vai ter um π. Aqui vai ser de menos π a π. A integral é da função f. 1 sobre a metade do período, de menos a metade do período, até a metade do período, da função f. Aqui no meu exemplo, a função f vale 0 num pedaço, depois 1 em um pedaço e depois 0 em outro pedaço. Então, eu teria que abrir em 3 integrais. De menos π a menos 1, a função vale 0. Esse pedaço aqui, ó. Agora, vai valer 1 aqui e depois vai valer 0 ali. Outra integral aqui. De menos 1 até 1, vale a função 1. O integrando é a função f. E de 1 a π vale a função 0. Agora eu faço as contas. Vai ficar aqui 1 sobre π. Aqui deu 0. Aqui também deu 0. Tá. A integral da função 1 é t. De menos 1 a 1. Teorema fundamental do cálculo. Eu aplico em cima, subtraio e aplico embaixo. Deu 2 sobre π. Isso é o A0. Só que, na verdade, eu preciso do A0 sobre 2. Aqui deu 2 sobre π, né? Olha aqui, ó. Eu tenho que colocar aqui A0, só que sobre 2. Então, é 2 sobre π dividido por 2, 1 sobre π. Ó, já tem um termo da série de Fourier. Eu vou precisar do ômega-n agora para fazer a conta. O que é o ômega-n? O ômega-n é o ômega 0, que é o 2π sobre o período, ômega 0, vezes n. Então, o ômega-n é o próprio n. Então, aqui vai ter n. Qual é a conta que eu tenho que fazer? Cálculo do AN para n de 1 em diante. Essa parte aqui, ó, é o que eu tenho aqui. Só que agora tem um cosseno aqui do lado, em que o ômega-n eu acabei de calcular que é n. Então, eu vou essencialmente repetir aquilo que eu tinha antes e agora botar aqui do lado um cosseno de nt. nt porque deu aqui, ó. O ômega-n deu n. Aqui deu n. Então, eu vou para lá. O AN vai ser 1 sobre a metade do período da integral de menos a metade do período até a metade do período da função f de t vezes o cosseno de ômega nt. Só que eu já vi que o ômega n é n. Aqui eu enxergo
três integrais. Eu vou fazer assim, ó, ao estilo rascunho. Uma integral vai ser de menos π até zero da função 0. Eu ia fazer rascunho, mas você não vai entender, melhor eu fazer direitinho. Vou fazer aqui com toda a calma. São três integrais. Uma é de menos π até 0. Até 0 nada, Gustavo. De menos π até 1. Menos 1. Tô falando isso aqui, ó. Uma integral vai ser de menos π até menos 1. A outra de menos 1 até 1. A outra de 1 até π. De menos π até menos 1, aqui é 0 vezes o cosseno de nt. A outra integral é de menos 1 até 1, da função 1 vezes o cosseno de nt. E a outra integral vai ser de 1 até π de 0 vezes o cosseno de nt. Quando eu tentei fazer como rascunho, é porque você não precisa fazer isso aqui, né? Já dava para ver de cabeça que essas aqui eu não precisava. Então, na prática, nem faz assim, não precisa abrir em três integrais. Aquela parte que tem 0 você já ignora. Então, passando a limpo, é isso aqui que tem que ser feito. Tá. Essa etapa aqui de cima, com a prática, você não vai fazer. Temos uma integral do cosseno de nt. Tá, eu vou colocar aqui alguns resultados que você tem que saber. Eles vão aparecendo ao longo das contas. A integral do cosseno de um número a vezes t dt é o seno de at sobre a mais c. E esse resultado se obtém quando você chama isso aqui de u. Tema de casa, chame ali de u e veja que a integral do cosseno de at dt é o seno de at sobre a. Aqui no meu exemplo, o a é o n. Então vai ficar 1 sobre π seno de nt sobre n, de menos 1 a 1. Teorema fundamental do cálculo. 1 sobre πn do seno de... Vou substituir o t por 1. Vai ficar seno de n menos o seno de menos n. Deixa eu ajeitar isso aqui. Assim. Então eu coloquei o 1, subtraí, depois eu coloquei o menos 1. Mais coisas que você tem que saber. O seno de menos x é o menos seno de x. O menos sai para fora no seno. Depois eu vou mostrar o cosseno, vai acabar aparecendo aí. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre πn do seno de n. Esse menos aqui vai para fora, vai ficar mais o seno de n. Então aqui está o coeficiente AN. Deu 2 sobre πn do seno de n. O que eu faço com o coeficiente AN? Vou lá na série de Fourier. 2 sobre πn seno de n. Vem para cá. Mais o somatório de n igual a 1 até infinito do 2 sobre πn seno de n. Isso é o AN. E é o AN vezes o cosseno de ômega nt. O ômega n é n no exemplo. Cosseno de nt. Agora tem que achar o bn. A conta do bn
é muito parecida com a conta do AN. A diferença é que em um é o cosseno e no outro é o seno. Tá, vamos lá para a conta do BN. Tá, e agora eu não vou fazer essa linha aqui em que eu abri em 3 integrais. Eu vou ir direto. O BN é 1 sobre a metade do período da integral de menos a metade do período até a metade do período da f de t vezes o seno de ômega nt. Ômega n é n no exemplo. Quando você olha para cá, você enxerga 3 integrais. Porque num pedaço a função f vale 0, no outro pedaço ela vale 1 e no outro pedaço ela vale 0 de novo. Mas nós já sabemos que só interessa a região entre menos 1 e 1, em que a função f vale 1. Bem como aqui, né? É 0 vezes seno agora, 1 vezes seno, 0 vezes seno. Então só vai ficar aquela integral de menos 1 até 1. 1 vezes seno de nt dt. Apareceu a integral do seno de nt. Você vai acabar sabendo agora aqui, ó. A integral do seno de at dt, tema de casa, é o menos cosseno de at sobre a mais a constante, que você vai fazer do mesmo jeito, vai chamar isso aqui de u. E eu já vou aproveitar aqui, ó, que eu vou acabar usando o cosseno de menos x é o próprio cosseno de x. Então o seno faz com que o sinal saia para fora, o cosseno absorve o sinal. Isso aí lá das aulas de trigonometria. Então aqui menos cosseno de at sobre a. Vou botar o menos aqui na frente. Cosseno, no caso é n, nt sobre n de menos 1 até 1. Nem precisa disso aqui. Aí está. Teorema fundamental do cálculo, eu vou aplicar em cima. Vai ficar menos 1 sobre nπ. Aplico em cima, né? No lugar do t. Vai ficar cosseno de n menos o cosseno de menos n. Tá, mas espera aí. O cosseno é aquele que absorve o sinal. O cosseno de menos n é o próprio cosseno do n. Então, essa conta aqui deu 0. Cortou ali. Então, o coeficiente bn é 0. Vou lá em cima. Bom, como é 0 eu não preciso escrever. Mas como estamos aprendendo, eu vou escrever. Que aqui vai rolar mais um 0, que é o bn, vezes o seno de ômega n, que é o n, vezes t. Então, aqui está o coeficiente bn. Então, aqui, tudo isso aqui está dentro do somatório. Claro que essa parte aqui, com o 0 vezes o seno, não precisa escrever, né? Mas só para deixar bem escrita a nossa função. Então, isso aí é um primeiro contato com a matéria série de Fourier. Pegar uma função, fazer todas as contas e escrever esse somatório. Coloca ali nos comentários se você gostou da história do Fourier, a sua relação com Napoleão. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. Falta muito ainda, né? Aqui nós fizemos apenas uma conta, mas o objetivo é, a longo prazo, estudar toda a equação do calor. E é isso daí.